Mas graças a Deus que estamos aqui com os irmãos para tributar ao único que é digno de glória, honra e louvor, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amados, nós vamos então acompanhar pelo material impresso na apostila que os irmãos receberam, e também teremos aqui na tela a projeção de alguns slides que os irmãos poderão acompanhar. Primeiramente, eu vos convido a recitarmos juntos o tema. Vamos juntos? 1, 2 e 3. Em defesa da fé cristã. Agora em pé, por favor, em reverência à leitura da palavra de Deus. O texto está projetado na tela para nós ganharmos tempo e assim otimizar melhor a programação. O primeiro texto é de Provérbios capítulo 9 e o versículo de número 9. Vamos ler todos juntos? 1, 2 e 3. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele aumentará em doutrina. Quem crê diz amém? Amém. O outro texto, 2 Timóteo 4, 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quem diz amém? Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Muito obrigado pela cooperação de todos. Bem, meus irmãos, é importante nós lembrarmos aqui nesta manhã que o apóstolo Paulo faz uma clara advertência a Timóteo de que a igreja viveria um tempo em que a sã doutrina seria atacada, em que a fé cristã seria desconstruída e que, lamentavelmente, uma parcela da igreja seguiria estes inescrupulosos líderes que tentariam, de alguma forma, desconstruir a fé. E aqui eu quero destacar aos irmãos de que nós vivemos esse tempo. Esse tempo dá-se o nome na sociologia de pós-modernidade. A pós-modernidade, ela teve início ao término da Segunda Guerra Mundial, em 1945. De lá para cá, a sociedade entrou no que se chama de modernidade líquida. Ela passa a abandonar aquilo que é sólido e passa a viver o líquido. Ou seja, em outras palavras, ela abandona valores absolutos e passa a adotar valores que são temporários. Essa modernidade líquida é uma expressão de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que explica essa desconstrução de valores na sociedade e, consequentemente, uma desconstrução dos valores judaico-cristãos, que são os valores preconizados na Bíblia Sagrada. Agora é importante também destacar que a desconstrução não é destruição. Olha só, uma metáfora muito peculiar que nos ajuda a entender a diferença entre desconstruir e destruir. Quando nós passamos, por exemplo, em frente a determinado prédio, e ele entra num processo de demolição, quando a gente passa lá no outro dia, o prédio não está mais lá. Ele foi
destruído, foi demolido. Ele não existe mais. Agora, a desconstrução não é assim. A desconstrução retira um tijolinho hoje, você passa lá amanhã, o prédio está lá. Está faltando um tijolo, mas você nem percebeu. No outro dia, tiraram outro tijolo. E na outra semana, e depois tiraram 2 tijolos, e você não percebe. E depois tiraram 3 tijolos, e assim vai desconstruindo, aos poucos, e devagar, para que não se perceba. Essa é a desconstrução da fé. Ela é aos poucos, vão retirando tijolos da nossa doutrina, da nossa ética, da nossa moral, dos nossos valores. E a própria igreja, por vezes, dorme espiritualmente e não percebe que está sendo desconstruída. Permite-se o pecado, o erro é tolerado, a verdade não é mais professada, concessões são feitas, e a igreja vai enfraquecendo espiritualmente, vai perdendo a sua identidade, vai perdendo o compromisso com a doutrina, vai se aliançando com o mundo, vai de mãos dadas com o relativismo, até que o Espírito de Deus se retira e a igreja nem percebe. Lembram de Sansão? Sansão foi desconstruído aos poucos. Dalila queria saber o segredo da sua força, e ele começou a brincar com ela. E ele começou a fazer pequenas concessões. Ele disse: olha, se me amarrarem com cordas novas, a minha força vai embora. Então ela amarrava ele com cordas novas, chamava os inimigos e dizia: Sansão, eis teus inimigos. Ele arrebentava as cordas novas e vencia os inimigos. E assim ele foi brincando, até que um dia ele cedeu e disse: se cortarem os meus cabelos, eu perderei minha força. Ela fez ele adormecer, cortou os seus cabelos e gritou: eis seus inimigos, Sansão, como das outras vezes. E a Bíblia diz: ele não sabia que o espírito tinha se retirado dele, e tentou agora se levantar, e foi derrotado. Percebam que quando o Espírito Santo se retira da vida de Sansão, ele não percebe, porque ele foi sendo desconstruído aos poucos. Ao contrário de Jesus, quando Cristo está na cruz, levando os nossos pecados, e o Espírito se retira porque não pode suportar o pecado, Cristo percebe e grita: Pai, por que me abandonaste? O crente salvo precisa ter comunhão plena com Deus a cada dia, e nunca deixar que o Espírito de Deus se retire da sua vida. E é sobre essa temática que nós vamos tratar. Vou apresentar aos irmãos os tijolos que foram sendo aos poucos retirados da nossa fé e vem desconstruindo a igreja cristã no mundo. E isto é profético. Paulo disse que haveria de acontecer. Não deve servir de espanto, mas de alerta, para que eu e você tenhamos conhecimento dos fatos e permaneçamos de pé na presença do Todo-Poderoso, levantando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e anunciando a verdade em todo o tempo. Glória a Deus. Bem, nós vamos começar então com as ideologias progressistas. Já expliquei a questão da pós-modernidade, da modernidade líquida, o avanço da apostasia, retirando os tijolos devagar,
um crescimento do progressismo e de ideologias anticristãs, e essa necessidade que temos de desenvolver a cosmovisão cristã fundamentada na Bíblia. Vamos então aos conceitos. Primeiro deles, progressismo. O que é progressismo? Surge no século XVIII, na França, com os filósofos, e eles, então, idealizaram um progresso mundial secular. Mas qual era a premissa desse progresso? Ateísmo e racionalismo, ou seja, desconstrução da fé. Deus não existe e a razão ocupa o lugar da fé. Com isso, o progressismo rejeita a religião e trabalha com o secular. Então escute, irmãos, tudo que se chama pauta progressista, ela está relacionada com essa ideia do século 17 e 18, em que todo tema progressista contraria a fé cristã. Por exemplo, prática do aborto é um tema progressista. Ideologia de gênero, progressista. Liberação de drogas, progressista. Casamento homossexual, progressista. E assim por diante. Toda e qualquer pauta que contraria a doutrina bíblica é pauta progressista. E tem muito crente que está sobre o domínio das pautas progressistas. Defende elas, concorda com elas. E, por vezes, até é militante destas causas anticristãs. Então, essa é a definição geral de progressismo. Então veja que aqui o progressismo não está fazendo referência ao progresso tecnológico. O progresso nós estamos usando ele agora. O microfone faz parte do progresso tecnológico. A projeção aqui no telão também. O ar-condicionado, a energia elétrica e tudo mais. Estamos falando de pautas progressistas anticristãs. É nesta perspectiva. Vamos próximo. Pós-verdade é uma outra questão que precisamos discutir. O que é a pós-verdade? É a negação ou a relativização da verdade. Hoje se chama de pós-verdade o fake news ou a narrativa. Não está na mesma ordem da apostila, mas está na apostila, está seguindo uma ordem parecida. Eu preciso que os irmãos prestem atenção nisso. A pós-verdade, ela não se fundamenta nos fatos. A pós-verdade se fundamenta na narrativa. O que é a narrativa? É a ideia de vender algo que não é verdadeiro, mas que tem um propósito de fazê-lo acreditado. Então isso dá-se o nome de narrativa, ou também de fake news. Vamos agora o outro conceito. Pode passar. Renascimento. E nós vamos abordar. O que é o renascimento? Revolução do pensamento. Retorno à cultura pagã, séculos 14 e 16. Qual é a principal característica do renascentismo? Diga assim, repita, antropocentrismo. Até o século XV, irmãos, aproximadamente, e por volta do século XVI, o mundo era teocêntrico. O que é isso? Deus era o centro. Deus e a sua palavra era o centro do universo. A Bíblia Sagrada ditava a norma, ditava a moral, dizia a ética e prescrevia os valores. A partir do renascentismo, a Bíblia foi deixada de lado, Deus foi excluído e o homem foi colocado em seu lugar. Antropocentrismo.
O homem é o centro. Não é a Bíblia agora e nem Deus que diz o que é certo, o que é errado. Não é a Bíblia e nem Deus que diz quais são os valores. É o homem, é a sociedade, é o ser humano que decide o certo e o errado, o bem e o mal. E então, veja que tudo está atrelado. O progressismo são pautas anticristãs. Se o homem agora decide o que é certo e errado, então o homem dita quais são as pautas que devem ser observadas pela sociedade. Uma mudança de comportamento da Bíblia para o pensamento humano. Vamos para o próximo, para ganhar tempo. Pensamento humanista. Está aí na sua apostila. O humanismo, séculos 14 e 16 também. Qual que é o grande problema do humanismo? A ética e a moral dependem do homem. Tudo é uma consequência de outro. A todo esse processo, a revolução de pensamento, ele vai se conectando um com o outro. Progressismo, renascentismo, humanismo. Vai dando uma intensidade. A ética e a moral não dependem da Bíblia. O aborto, por exemplo, biblicamente é pecado, é violação do 6º mandamento. Mas, para os progressistas e humanistas, o aborto é um direito da mulher. É um direito que deve ser assegurado às mulheres, por ser, de acordo com a pauta progressista, uma questão de saúde, uma questão de saúde pública. O homem é o centro, não importa se isso vai desagradar a Deus. Se agrada ao homem, está valendo. Continuamos. Iluminismo, séculos 17 e 18, também, em especial na França e Europa. O homem é o senhor do seu próprio destino, e a igreja é uma instituição desnecessária. É uma progressão. Progressismo, renascentismo, humanismo, iluminismo. Todos desconstruindo a fé cristã. Deus fora, Bíblia fora. Continuemos para frente. Pós-modernismo. Aqui está a figura do Zygmunt Bauman, que eu citei aos irmãos, o sociólogo polonês. Ele era ateu, ele era marxista, era comunista, e ele dizia o seguinte: escolhi chamar de modernidade líquida a crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente, e a incerteza é a única certeza. Em outras palavras, está dizendo, não há verdade absoluta. Ninguém é dono da verdade. A verdade não pertence a um grupo. A verdade não está em Deus. A verdade não está na Bíblia. Então, eles trabalham com verdade plural. Eles dizem, existem várias verdades. Eu tenho uma verdade. Os irmãos têm outra verdade nesse conceito. A minha verdade é diferente da sua verdade. O que é verdade para mim pode ser mentira para você. O que é certo para mim pode ser errado para você, de modo que a modernidade líquida diz o seguinte: eu devo respeitar a sua verdade, você respeite a minha verdade, e cada um viva de acordo com a sua verdade. Isso vale para os progressistas e humanistas. Vale para o cristão. O que diz a Bíblia sobre a verdade? João 14,6, Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por intermédio de Cristo. Veja, o Senhor disse, eu sou a verdade. O artigo que precede o substantivo verdade, ele é definido. Cristo não disse eu sou uma verdade, eu sou uma probabilidade de verdade, eu sou uma possibilidade de verdade, eu sou uma alternativa de verdade. Não, ele disse eu sou a verdade, a única verdade, a verdade absoluta é Cristo.
Em João 8,32 ele asseverou dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 17,17, na oração sacerdotal, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Então, para o cristão, a verdade é uma só, a verdade é absoluta, a verdade é objetiva, a verdade está revelada na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Amém? Então, não importa se o mundo quer aprovar pautas progressistas, para nós a verdade está aqui, neste livro, que foi inspirado pelo Senhor nosso Deus. Vamos ao próximo aspecto: hedonismo e narcisismo. Hedonismo alega que o objetivo da vida é a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento. Então, o hedonismo, irmãos, é uma desconstrução também presente da cultura cristã. Porque a Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas o hedonista pensa diferente. O reino de Deus é quando sobra tempo. O reino de Deus é quando não estiver cansado. O reino de Deus é quando eu tiver oportunidade. Porque o hedonista, ele busca o seu bem-estar primeiro. Ele busca a sua satisfação carnal e social antes de Deus. Crente que prefere ir no clube, na praia, no churrasco, no evento, do que vir da escola bíblica dominical, porque é hedonista. O prazer é prioridade, e não o reino. E aí tem o narcisismo, que é um outro problema. Narciso era um deus da mitologia grega, e ele era o deus mais formoso, mais belo, de melhor aparência. E conta a mitologia então que Narciso passeava lá no Monte Olimpos e deparou-se com a imagem refletida numa lagoa. Ele nunca tinha visto o próprio semblante e ficou envaidecido com a sua beleza. E assim, hipnotizado com a sua formosura, não saiu dali, se olhando o tempo todo, não comeu, não dormiu, não bebeu e morreu ali. Então dá-se o nome de narcisista a pessoa que se imagina melhor do que os outros, que tem uma autoavaliação sobre si mesmo. E tem muito crente narcisista. Tem crente que pensa que a obra não vai acontecer se ele não estiver presente. Tem pregador que pensa que ele é o melhor de todos. Tem cantor que pensa que a unção de louvar é só dele. Tem músico que pensa o mesmo jeito. Tem muita gente narcisista pensando que a obra depende dele, da capacidade dele, do trabalho dele, da inteligência dele, da experiência dele, esquecendo-se de que se nós podemos fazer algo, se nós temos algo para oferecer, foi Deus quem nos deu, e a glória é dele, o louvor é dele. Que Deus tenha misericórdia, irmão. Tem crente narcisista que, se ele não receber oportunidade no culto, ele desvia. Se ele não tiver oportunidade para cantar, para testemunhar, para dar uma saudação, desvia, pede carta, vai para outra igreja. É um narcisista, ele precisa aparecer. Já viu o testemunho de narcisista? Eu já vi tantos crentes dando testemunho narcisista, porque o testemunho do narcisista não é para a glória de Deus, não é para o louvor do Senhor, é para se aparecer, é para contar o que ele conquistou. E quem tem discernimento consegue saber quando o testemunho é para a glória do Senhor
e quando a pessoa está se auto-exaltando. Mas nós estamos aqui nesta manhã, não com o propósito de colocar em evidência o homem ou a carne. Nós estamos aqui reunidos para lembrar que o digno de ser adorado, glorificado, exaltado, é a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Aleluia. Continuemos. Temos então, por conta dessa revolução de pensamento, uma erosão da ortodoxia, uma desconstrução da Bíblia no meio da igreja. Aí surge o que chama-se de liberalismo teológico, onde a razão fica acima da revelação bíblica. O raciocínio lógico e o pensamento humano perpassa a autoridade bíblica, e isso começa a florescer depois da Reforma Protestante, a partir do ano 1517. Pode passar o slide seguinte. Qual é o problema dessa erosão que desconstrói o texto bíblico? Repita depois de mim, diga assim: rejeição ao sobrenatural. Pautas progressistas. Ecumenismo religioso. Ressignificação da Bíblia. Marxismo cultural. Em outras palavras, é o seguinte: começa-se a dizer, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém erros, o que tem aqui é coisa de homem, e os milagres registrados não são reais, a Bíblia não é regra de fé, e uma desconstrução da autoridade das Escrituras começa a ser então praticada, e o que era pecado deixa de ser pecado, o que era errado deixa de ser errado. Há uma inversão de valores. É o que a Escritura vai dizer, ai, o profeta Isaías vai dizer isso, né? Ai daqueles que chamam o bem de mal e chamam o mal de bem, quando invertem os valores, invertem a verdade em mentira. Vamos continuar. Enfraquecimento da autoridade bíblica, relativismo doutrinário e teológico, afrouxamento da ética e da moral, declínio da espiritualidade e da oração, e adoção de doutrinas marxistas. Tudo isso vai ser explicado em detalhes, mas veja, o relativismo é quando as pessoas começam a dizer assim: olha, isso foi pecado no passado, hoje não é mais. Mas eu quero lembrar aos irmãos que a palavra de Deus é imutável, ela não se modifica. Cristo disse: céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras jamais passarão. O que era pecado no primeiro século permanece pecado no século 21. A palavra de Deus não pode ser alterada, ela é imutável. Nós temos um problema de afrouxamento da ética e consequentemente da moral. Amados, o que é a ética? É um termo que vem do grego ethos, que quer dizer o seguinte: modo de se portar, ou, em outras palavras, a ética é um conjunto de normas que determinam o comportamento de uma sociedade. A igreja tem suas normas, tem sua ética baseada no texto bíblico. E o que é a moral? A moral vem do termo latino, mos, que quer dizer conduta. Então, em outras palavras, é o seguinte: a ética é a teoria, a moral é a prática. Um exemplo, livro do Êxodo, capítulo 20, nós temos lá o 9º mandamento que diz: não dirás falso testemunho, que quer dizer não mentir. Isso é um princípio ético, isso é uma norma ética. Eu não devo mentir. Qual é a minha conduta moral em relação à ética de não mentir? É a prática da ética, ou seja,
Se eu tenho um princípio ético que não devo mentir, a minha conduta será sempre dizer a verdade. Perceberam? Essa é a diferença entre ética e moral. Mas tem um afrouxamento. Nós temos hipocrisia nesse mistério. Um exemplo bem clássico, nós estamos aqui numa escola bíblica de obreiros e líderes. Nós somos pentecostais. Um princípio ético do pentecostalismo, na mensagem, por exemplo, quando um pregador ministra a palavra, um princípio, uma norma, é de que os pentecostais acompanhem a mensagem, glorificando a Deus, ajudando o pregador. Então, trazemos para os obreiros, no púlpito. Eu estou aqui como pregador, tenho um púlpito atrás de mim. Os irmãos deveriam ajudar-me, dando glória, aleluia. Mas tem alguns que são igual geladeira, né? Freezer. Ele não abre a boca para dar um glória, nem para dar um aleluia. Mas quando é a vez dele de pregar, aí ele quer que o povo pegue fogo. Significa que ele conhece o princípio ético, mas ele não tem a moral. Que ele sabe e não faz. É a mesma coisa aquele que nunca cumpre horário. Não tem um princípio ético na igreja, não tem horário para começar o culto. Então quem tem moral cumpre o horário. Quem não tem chega atrasado. É forte, mas é a verdade. Eu não estou fazendo referência àquele que chega eventualmente atrasado por estar comprometido com o reino de Deus em outra atividade. Estou falando daquele que está sempre atrasado deliberadamente. Porque tem aquele que vive atrasado. Ele chega atrasado porque já é do caráter dele de falha moral. Agora dá a direção do culto para ele, e ele vai cobrar de todo mundo que chegue no horário. Então disse o seguinte, que fulano não tem moral, porque ele exige dos outros o que ele não faz. Irmãos, quando assumi, eu e minha esposa, assumimos a liderança da mocidade, lá no Rio Grande do Sul ainda, quando nós éramos jovens obreiros, os jovens estavam sob a liderança de um líder, que não tinha moral. Ele marcava o horário, não cumpria o horário, ele era o primeiro a chegar depois. Então, na primeira atividade que nós tivemos com os jovens, que era uma excursão para um congresso numa cidade próxima, eu reuni o grupo de jovens e disse, olha, o ônibus que vai levar a mocidade para o evento estará em frente ao templo às 17 horas, era num sábado. Haverá 10 minutos de tolerância, às 17h10 o ônibus sairá. Eles não acreditaram, porque o outro líder era acostumado a dizer isso, chegava às 18. Sabe o que aconteceu na primeira atividade que eu e minha esposa lideramos com os jovens? Quando deu 17h10, fomos no ônibus, eu, minha esposa, as duas filhas que eram de colo ainda, e o motorista. Deixei todo mundo. Sabe o que aconteceu no outro evento? Eu disse a mesma coisa, 17 horas, o ônibus estará em frente à igreja, 17h10 ele sai, quem não estiver fica. Era 17h09, eu via pelo retrovisor do ônibus os jovens correndo, gritando, espera que eu estou chegando. Porque uma igreja, um departamento é o reflexo do seu líder, do seu obreiro. Quem diz amém? Vamos para frente, temos muita coisa para ver. Dentro desse contexto, irmãos, nós temos o chamado homem coletivo. Está vendo ali uma marionete? O que é o homem coletivo? É quando a gente cede a essa revolução de pensamento, quando a gente cede a essa desconstrução ética, cede a essa desconstrução da moral e passa a ser manipulado e agir igual a todo mundo. Não se fala mais contra o pecado, não se fala mais contra o adultério, não se fala mais contra o divórcio, não se fala mais contra o erro, porque isso pode ferir alguém, pode machucar alguém e pode até me prejudicar. Então eu passo a ser manipulado para manter status, para manter posição, para manter cargo, para manter amizade.
Agora o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja na Galácia, ele diz o seguinte: irmãos, vocês estão enganados comigo. Ele disse, estou parafraseando, né? Ele disse: eu não fui chamado para agradar aos homens, eu fui chamado para agradar a Deus. E o nosso compromisso é com a verdade da palavra de Deus. Amém? Vamos adiante. Patrulhamento ideológico. O que é o patrulhamento ideológico? Veja a imagem, é uma boca costurada. Quando você não cede ao coletivo e começa a se levantar contra o pecado e o erro, então vão tentar lhe amordaçar, calar a sua boca. Chama patrulhamento ideológico. Então, por exemplo, se eu grito assim contra a homossexualidade, o patrulhamento ideológico diz assim: você é homofóbico, se cale. Quando eu me posiciono contra divórcio, ou ideologia de gênero, ou uso de drogas, então eu sou preconceituoso, tenho um discurso de ódio, faço discriminação. É uma forma de calar, porque eles vão te desconstruir, vão macular a sua reputação, como hoje usa aí na mídia, né, a juventude, o cancelamento. Você vai ser cancelado, você não vai receber convite para pregar. Se alguém lhe convidar, alguém vai ligar para dizer: cancela a agenda dele ou dela. Estão entendendo, irmãos? É o tempo que nós vivemos. Para frente, tem muita coisa. E aí vem o politicamente correto. A pessoa, para não ceder, então, ou para não perder privilégios, ela passa a agir no politicamente correto. Não digo nada que desagrade, não prego doutrina, não prego verdade, eu me torno um pregador do politicamente correto. A minha mensagem é assim: aqui tem glória, aqui tem fogo, aqui tem milagre, aqui tem bênção, aqui tem unção, Jesus está aqui, e glória a Deus, e aleluia, e todo mundo é massageado no seu ego, todo mundo pula e salta e rodopia e diz: olha que culto abençoado. Só palavra de autoajuda, só massagear o ego das pessoas, nenhuma doutrina, nenhum ensino, nenhuma exortação, nenhuma mensagem que possa provocar santidade e mudança de vida. E assim a gente vai com uma igreja afrouxando espiritualmente, dando lugar ao pecado, não tratando da santidade, desconstruindo a fé, retirando um tijolinho em cada culto, até que a gente esfrie totalmente e passe a ter comichão nos ouvidos e ouvir só o que interessa. Por isso o tema: em defesa da fé cristã, da fé bíblica. Continuemos. Desconstrução da Bíblia. Então, qual é o propósito disso tudo? Vamos ler juntos? Retirar a autoridade da palavra, relativizar o texto bíblico, reinterpretar as escrituras, ressignificar a doutrina e atualizar a mensagem. O que é ressignificar ou reinterpretar? É dizer: ó, veja bem, não é bem assim, os tempos mudaram, cultura mudou, não pode ser radical não. Falando de doutrina, não estamos falando de uso e costumes. Uso e costumes é outra coisa. Falando de doutrina. Doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina da volta de Cristo, doutrina do Espírito Santo. Estamos falando de doutrina. Para frente, por favor. Lutero, irmãos, ele foi um dos grandes líderes que restaurou a autoridade da Bíblia na igreja. Lutero, ele era um monge alemão, ele estudava direito, e um dia indo para a universidade, ele foi acometido por uma tempestade, ficou com medo de morrer, fez um voto,
que se ele não morresse naquele temporal, ele ia deixar o direito, iria se tornar um religioso. E ele fez isso. Ele foi então e entrou para uma ordem religiosa e foi estudar teologia. Porém, Lutero não encontrou paz, não encontrou perdão, não encontrou certeza de salvação, e até que um dia ele leu Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, o texto diz: o justo viverá pela fé. E ele entendeu que o perdão de pecados, que a salvação não era pelas obras, mas era pela fé no sacrifício de Jesus. E ele então escreveu 95 teses, atacando as doutrinas erradas da Igreja Católica, e as afixou na porta do templo em Wittenberg, na Alemanha, no ano 1517, no dia 31 de outubro. E entre outras coisas, escuta só, que ele escreveu das 95 teses, uma delas, a tese de número 54, que é a que mais me impressiona de todas elas, ele disse o seguinte: há 500 anos, ele disse que no tempo dele, na liturgia da igreja, havia mais tempo, ou o mesmo tempo, para se tratar de indulgência, de tudo que era outra coisa, e não tinha tempo para a palavra, não tinha tempo para o ensino das Escrituras. Passaram-se mais de 500 anos. Se Lutero vivesse hoje, em algumas das nossas igrejas, ele ia escrever a mesma tese na porta. Tem espaço para tudo nesse culto, menos para a palavra. Porque tem igreja nossa que é assim, irmão: canta o solo, o dueto, o trieto, o quarteto, o quinteto. Canta as crianças, canta as irmãs, canta os varões, canta adolescente, canta novo convertido, canta discipulado, canta ancião, dá saudação para A, para B, para C, para D, e o testemunho não sei de quem. Daí o dirigente ainda tem a coragem de dizer: e agora, meus irmãos, o mais importante do culto, a palavra. O pregador tem 10 minutos. Nós precisamos colocar a palavra de Deus de volta à sua primazia do culto. Aleluia! O culto precede louvor, de adoração e testemunho, sim, mas o lugar da palavra não pode ser, aleluia, alterado nem substituído. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Então, convocaram uma dieta de Ormuz, 1521, para ele se retratar. 5.000 pessoas se reuniram. O representante do imperador, o representante do papa, príncipes, para Lutero dizer que tinha se equivocado e que voltava atrás. E o que ele disse? Vamos ler: minha consciência está atrelada à palavra de Deus. Enquanto não me tiverem convencido pelas Sagradas Escrituras, não posso nem quero retratar-me de coisa alguma, pois é perigoso agir contra a consciência. Em outras palavras, ele disse: se não me convencerem pela palavra que eu estou errado, eu não vou me retratar. E aí surge um princípio, pode passar o slide seguinte, um princípio teológico da reforma, que está aqui, chamado de 5 solas, em latim. Leia depois de mim, diga: solus scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Quer dizer, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus seja glória. Então esse princípio, sola Escritura, somente a Escritura, quer dizer o seguinte: escute bem, irmãos. Somente a palavra de Deus é autoridade de regra de fé e prática. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu imagino, não é o que eu gostaria que fosse, não é nem o que me disseram, não é nem o que me contaram, não é nem o que me ensinaram, é o que está escrito.
Amém? Vamos ver alguns desses líderes, pode passar. Lutero dizia: somente a Escritura tem autoridade, e não a Escritura somada à interpretação dos homens, ou cultura dos povos, é a palavra. O outro reformador, lá na Suíça, o Zwinglio, dizia: além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte de autoridade. O outro reformador de Genebra, o João Calvino: a Bíblia é o firme alicerce para as crenças cristãs. O outro, Jacó Armínio, na Holanda: todas as doutrinas necessárias já nos foram transmitidas pelas Escrituras, e nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Quem concorda diz amém. Amém. Irmãos, tudo que Deus desejou que nós tomássemos conhecimento acerca da salvação e da vida eterna do céu e do inferno está revelado em sua palavra. Então a palavra de Deus é regra de fé. Aí o texto, 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Então repita assim: toda a Escritura é divinamente inspirada. Então segura só um minuto aqui. Essa expressão é divinamente é uma tradução do grego theopneustos. Theo é Deus, theos, pneu é espírito, soprar. Então quer dizer soprada por Deus, inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. Diga assim: a Bíblia é a palavra. Isso está na nossa declaração de fé. Isso é uma afirmação, irmãos, ortodoxa, que a gente precisa entender. Quando eu digo a Bíblia é a palavra, estou dizendo que ela é a única fonte de autoridade. Estou dizendo que tudo que nela está é revelado e inspirado por Deus. Estou dizendo que está aqui de Gênesis a Apocalipse é a palavra. Agora existe uma afirmação que é da teologia liberal, que diz assim: a Bíblia contém a palavra. É diferente de eu dizer a Bíblia é a palavra. Quando eu digo que ela é a palavra, repito, estou dizendo que tudo que está aqui é palavra de Deus. Quando eu digo que ela contém, estou dizendo parte do que está aqui é palavra de Deus, e parte é palavra de homem. Então estou tirando da Bíblia a sua autoridade, estou tirando dela a sua inspiração. Isso é teologia liberal, de desconstrução da fé. E tem uma terceira, que infelizmente eu escuto muito no nosso meio, que é a teologia neoliberal, que diz assim: a Bíblia não é palavra, não contém a palavra, mas a Bíblia torna-se a palavra. Qual é o argumento? Ele diz assim: a Bíblia é um livro qualquer. Ela não é palavra de Deus, nem contém palavra de Deus. Mas se alguém abre ela e lê, então, e acredita no que está escrito, então se tornou palavra de Deus para aquela pessoa, porque ela crê naquilo. Entenderam? Mas ela não é. É a pessoa que fez dela a palavra. E como que eu escuto isso na igreja, no meio pentecostal? Os irmãos provavelmente já ouviram também, e pode ser até que alguns aqui tenham reproduzido isso sem saber. Diz assim: esse livro fechado é um livro qualquer. Esse livro aberto é a boca de Deus. Quem já ouviu isso? Teologia neoliberal. Eu quero lembrar aos irmãos nesta manhã o seguinte: que se alguém crê neste livro, ou se alguém não crê, se alguém lê esse livro, ou se alguém não lê, se alguém obedece esse livro, ou se alguém não obedece, ou se esse livro está fechado ou aberto, ele é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Amém? Por isso a importância da escola bíblica. Daí não continuar reproduzindo, às vezes, inocentemente, uma heresia, porque acha bonito, mas é uma pauta progressista. Continuemos. Essa escritura é divinamente inspirada para quê? Aqui, irmãos, eu grifei em amarelo as
4 preposições que aparecem. A palavra de Deus é inspirada e é proveitosa para. Proveitosa quer dizer a finalidade dela, o propósito dela, a intenção dela. Leia depois de mim o primeiro para. E para. Então a palavra de Deus nos foi dada para ensinar, para exortar, corrigir e instruir. Ei, quer dizer que quando eu assumo o púlpito para pregar, quando eu assumo a cátedra da sala de aula da escola dominical para ensinar, eu preciso, ao ministrar a palavra, primeiro, trazer à igreja ensino bíblico. E este ensino bíblico tem que conter exortação à igreja. Exortar a igreja a perseverar, exortar a igreja a ser fiel, exortar a igreja a santificar. Preciso corrigir a igreja, denunciar pecado, denunciar erro, corrigir comportamentos e instruir o povo a andar em santidade e em comunhão com Deus. E o pregador que não faz isso, não está cumprindo o propósito da palavra. Ele é só um animador de plateia. Ele é só um palestrante. Ele só tem discurso. Porque não são poucos os cultos que a gente não aprende nada, não é ensinado em coisa nenhuma, não é exortado em coisa nenhuma, não é corrigido em coisa nenhuma e não é instruído em coisa nenhuma. E é o que a maioria das pessoas gostam. A pessoa pula, faz aviãozinho, chora, rajada de línguas estranhas, termina o culto, termina o evento, termina o congresso, a vidinha espiritual dele medíocre de sempre é a mesma. Mentiroso era, mentiroso continua. Fofoqueiro era, fofocando continua. Falava mal da igreja, continua a falar. Falava mal do pastor, continua a falar. Não entregava dízimo nem oferta, sovina era, sovina continua. Não mudou nada. Porque não houve ensino, nem exortação, nem correção, nem instrução. Mas quando isso tudo é feito de fato, o Espírito Santo confirma a palavra, convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e as vidas são transformadas. Pregue a palavra, dizia Paulo a Timóteo, em tempo e fora de tempo, redárguas, exortes, instrua com toda longanimidade e doutrina. Sabe por quê, irmãos? Paulo assumiu a igreja em Éfeso, e depois de anos de trabalho, Paulo retornou para a Antioquia e depois a Jerusalém. E sabe quem substituiu Paulo em Éfeso? Timóteo. E Timóteo era um jovem pastor. E a igreja de Éfeso rejeitou Timóteo, por ele ser um jovem pastor e por ser um pastor solteiro. A igreja não aceitou a autoridade dele, considerou ele inexperiente e imaturo, porque a igreja tinha sido pastoreada nada mais, nada menos pelo próprio apóstolo Paulo. E agora chega um moço. Humanamente a gente até entende a igreja. Então Paulo vai escrever 2 cartas pastorais para Timóteo para tratar desse problema. A primeira coisa que ele vai dizer assim: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Não permita que alguém despreze a tua pouca idade, tua juventude, mas se tu o exemplo. E qual é o primeiro critério de exemplo? Se tu exemplo na palavra. Mostra para a igreja que você conhece a palavra. Mostra para a igreja que você é preparado. Mostra para a igreja que você é capacitado. Em outra parte ele vai dizer: Timóteo, procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se vergonhar, mas que maneja bem a
palavra da verdade. É por isso que Paulo está mandando ele fazer isso. E ele vai dizer mais: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Paulo vai dizer: persista em ler, ensinar e exortar. E depois vai dizer: e pregue a palavra, como já citei, em tempo e fora de tempo. Vai, pregue. E outra coisa, eles rejeitavam o ministério dele. Paulo diz assim: lembra-te, Timóteo, que o teu ministério não foi te dado por vontade humana. Você não está aí porque a carne te escolheu. Lembra que o teu ministério foi te dado por revelação profética, pela imposição das mãos do presbitério. Cumpra o teu ministério. Amados, a melhor convicção que um obreiro pode ter no exercício do seu ministério é saber que está no lugar que Deus o colocou. Aleluia. Pode levantar quem quiser, pode o mundo inteiro marchar contra, pode ter conluio de toda sorte. Onde Deus lhe colocou, ninguém vai poder lhe demover. Onde Deus lhe colocou, Ele estende a mão e faz prosperar a obra. Aleluia. Essa é a orientação para Timóteo: pregue a palavra. E olha, ele se incomodava tanto com essa igreja, que Paulo dá orientações a ele assim: olha, quando você for tratar com os anciões, você trata eles como se fossem teus pais. Quando você for falar com as irmãs, trata elas como se fossem a tua mãe. Quando você for tratar com os jovens da tua idade, trata eles como se fossem teus irmãos. E dá em várias orientações. E o coitado do Timóteo, irmão, sofreu no começo, sabe? Ele desenvolveu uma doença psicossomática que nós não sabemos ainda até hoje. Não há ainda evidências claras de qual era a doença, mas era uma doença no estômago, como diz o texto bíblico. Provavelmente desenvolveu uma doença, ou uma úlcera nervosa, ou uma gastrite nervosa, porque Paulo diz assim: não beba só água, mas beba um pouco de vinho por conta das tuas frequentes enfermidades no estômago. Ele desenvolveu uma doença psicossomática de tanto se incomodar com a igreja. E eu conheço muitos pastores que têm gastrite, têm úlcera nervosa, por conta de incômodo com a igreja. Tem outros que têm pressão arterial, tem outros que têm colesterol alto, tem outros que têm triglicerídeo alto, outros têm outros tipos de enfermidade, problemas cardíacos, outros infartos, né, pastor? Pastor Eduardo. E outros têm insônia, e outros perdem peso, e outros ganham peso. Mas aí, irmãos, sabe o que Timóteo fez? Seguiu o conselho de Paulo. E na segunda carta, a igreja percebeu que o seu pastor, Timóteo, era um homem de Deus. Então, tenha um compromisso com a palavra. O meu e o seu compromisso não é agradar pessoas, é agradar o Senhor que nos chamou para a seara, e pregar, ensinar, exortar, corrigir, instruir. Doa quem não é, aceite quem quiser aceitar. O nosso compromisso é com o Senhor Deus e a sua palavra. Amém? Para frente, vamos ganhando tempo. Aí a pergunta é o seguinte: qual é a autoridade desse livro então para a nossa vida? Do que adianta eu saber disso tudo que nós aqui já abordamos, se sairmos daqui e continuar do mesmo? Não é? É tempo perdido só. Aí eu faço um merchandising aí para a CPAD, essa obra, A Supremacia das Escrituras, e Deus me deu a oportunidade de escrever, infelizmente está esgotada, venderam tudo, graças a Deus por isso, mas é uma obra que trata dessa temática, da autoridade da Escritura na nossa vida cristã. Vamos para frente. A Bíblia, o que diz a declaração de fé, então, para concluir esse ponto? A Bíblia Sagrada
é a palavra de Deus. Lembra que eu expliquei por que essa declaração é ortodoxa? É a palavra, do início ao fim. Única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Nossa única regra de fé e prática, inerrante, completa e infalível, palavra de Deus. Então, amados, toda a minha experiência espiritual, todo sonho que eu tenho, toda a revelação que tenho, toda a visão que tenho, toda a palavra profética que recebo, só tem validade se passar pelo aval das Escrituras. Amém? Só tem autoridade se estiver de acordo com a palavra de Deus. Se contrariar a Escritura, é falso. Paulo escreveu à igreja na Galácia dizendo: mesmo que um anjo do céu desça e traga um outro evangelho além daquele que já foi revelado, seja considerado anátema, maldito, amaldiçoado, herético. Quem pode dizer amém? Amém. Continuemos aqui. O que faz o relativismo ético? Agora é o ponto seguinte, tá? Relativismo ético. Tem dois filósofos ali na tela. O de cima chama Pirro de Elis. É um filósofo pré-socrático do 4º século a.C. Ele dizia o seguinte: impossível ter certeza. E o de baixo é o Protágoras, que também é um filósofo pré-socrático. O homem é a medida de todas as coisas, dizia ele. O que quer dizer? O que queriam dizer esses dois filósofos? Eles são considerados os pais do relativismo. O que é o relativismo? O relativismo é quando você diz que algo não é absoluto. Ou seja, que a verdade não é única, mas que ela tem as suas outras possibilidades. Então, quando eu relativizo, eu começo a fazer concessão. O certo e o errado agora não depende do que Deus disse, mas depende da cultura. Então, doutrinas são modificadas. Essa questão da homossexualidade, por exemplo, biblicamente, a sexualidade é heterossexual, entre um homem e uma mulher. Mas, na pauta progressista, a relação pode ser homem com homem, mulher com mulher. E quando eu concordo com isso, eu estou relativizando a verdade bíblica para ceder ao politicamente correto, ou preocupado com o patrulhamento ideológico, ou manipulado pela coletividade. E, infelizmente, esse é só um exemplo, mas infelizmente muitos líderes e obreiros já relativizaram a verdade bíblica e não ensinam mais a doutrina genuína ou a sã doutrina, porque isso pode trazer prejuízo, pode perder uma família que é a melhor dizimista da igreja. Eles vivem em pecado, eles estão em adultério, mas seu dízimo é bom, então deixa eles ali e não se fala sobre isso. Vamos para frente. Meu corpo, diga assim: meu corpo, minhas regras. É o relativismo ético. Então, assim, se ensina que o corpo é nosso. Então, se o corpo é meu, a regra é minha. Ele diz assim, a mulher grávida diz assim: o corpo é meu e a regra é minha. Se eu quiser levar a gravidez adiante e ter essa criança, é minha regra, é meu direito. Se eu quiser matar essa criança no ventre, eu faço, porque o corpo é meu. O outro diz: eu estou na prostituição, mas o corpo é meu. Se eu quiser me prostituir, ninguém tem nada a ver com isso, a regra é minha. O outro está na droga e diz a mesma coisa: o corpo é meu, se eu quiser me drogar, o problema é meu. Agora, o que diz a Bíblia sobre isso? O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo: não sabeis que não sois de vós mesmos, e que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? O nosso corpo, amados, não nos pertence,
pertence a Deus, as regras são dele, a norma é dele, a ética é dele, a moral é dele, os valores são dele. Nosso templo, aleluia, nosso corpo é templo do Espírito. Então o corpo do cristão não pode ir para a prostituição, nem para a droga, nem para nenhum tipo de imoralidade. Vamos para frente. A ética e a moral estão reveladas na Bíblia. A única regra infalível de fé e prática, já afirmamos isso. Então o certo e o errado não é o que eu penso, não é o que dizem, não é o que a imprensa quer vender, não é o que as novelas implantam, não é o que a mídia também divulga, nem o que a cultura, é o que diz a Escritura. Isso é o que devemos observar. Próximo slide. Ideologia de gênero. A ideologia de gênero está aí também, na apostila, é o item 1.4. Vou fazer só aqui uma abordagem ampla, né? Depois os irmãos têm um material para consulta. O que ensina a ideologia de gênero? Em outras palavras, assim, eles dizem, ninguém nasce menino, ninguém nasce menina. Todo mundo nasce criança. E a criança, depois de uma certa idade, vai decidir se ele quer ser homem ou mulher. E então eles dizem o seguinte, que o sexo é genético, a pessoa nasce macho ou fêmea, mas o gênero não. O gênero é construção social nessa ideologia. O que eles ensinam? Assim, olha, é a sociedade que diz que a mulher tem que usar vestido. É a sociedade que diz que a mulher tem que andar de salto. A sociedade que diz que menina tem que vestir rosa e menino tem que vestir azul. É a sociedade que diz que menino tem que brincar de carrinho e menina tem que brincar de bola. Então, isso tem que ser observado, de modo que deixa a criança livre para ela decidir se ela quer se comportar como menina ou como menino. Na verdade, por trás disso é uma apologia à prática da homossexualidade. Pode passar o slide seguinte. Então, já expliquei isso, né? É comportamento social, eles dizem. Não tem nada a ver com a genitália que a pessoa nasceu. Então, hoje já existe o nome social, já está definido por decisão judicial, que uma criança, ao ir à escola, poderá alegar que nasceu no corpo errado e que ela quer se matricular com o nome social, que é o nome diferente da certidão de nascimento. Ela nasceu e foi batizada como João, e quer ser chamada de Joana, e ela vai ser matriculada com aquele nome, o boletim escolar vai ter aquele nome, a lista de chamada vai ter aquele nome, e todos na escola devem tratá-la com aquele nome, desde professores até colegas, sob pena de incorrer no crime de homofobia ou transfobia. Isso já está em vigor no Brasil, é decisão do TRF, do Tribunal Regional Federal, tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas. A única escola que não pode ser atingida com essa norma é a escola confessional, que é aquela escola que pertence a alguma igreja. Lá não pode. Lá tem que usar o nome de nascimento. Mas o mais já está sob a tutela jurídica. Para frente. Olha aqui, diz esse cidadão, esse aqui é um filósofo inglês chamado John Locke, lá do século XVI. Olha o que ele disse, repita comigo, o homem nasce como se fosse uma folha branca. E ele não está errado. Irmãos, eu tive a oportunidade de fazer graduação em licenciatura de filosofia e sociologia, minha esposa também, e atuei na área. Eu fui professor na sala de aula, no ensino médio de Sociologia e Filosofia no Colégio Militar de Brasília. Então, tenho uma certa facilidade com o tema, em virtude não só da graduação, mas da prática na sala de aula. E o que ele está dizendo não é errado. O que está dizendo John Locke? Diz assim, o ser humano nasce sem que o caráter esteja formado. E esse caráter vai ser formado. Então, tudo que se ensinar para uma criança, ela vai assimilar.
Ela vai ser formada por aquilo que ensinarem a ela, os valores que ensinarem, a moral que ensinarem, a ética que ensinarem, a fé que ensinarem. E aí então, veja só, por que e qual é a razão deles quererem implantar a ideologia de gênero na escola? Para dizer para as crianças lá na pré-escola, lá no jardim de infância, que eles não são nem menino nem menina, que eles só são criança. Porque isso vai incutir na mente dessas crianças que eles não nasceram com o gênero do sexo biológico, que ele pode escolher ser outra coisa. É por isso que querem impor isso lá nas séries iniciais. Olha, a Bíblia diz isso também, veja o texto, projeta aí, Provérbios 22:5, que diz aí, vamos ler? Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando velho, não se desviará dele. É isso que a Bíblia diz. Então eu pergunto aos irmãos uma coisa, preste bem atenção, sabe quanto tempo a escola fica com as nossas crianças? Quem é que dá educação sabe? Em média, de 4 a 6 horas por dia, se não for no regime integral. Vamos calcular 4 horas, 5 dias por semana são quantas horas? 20 horas. 20 horas na escola, recebendo doutrinamento e ideologia. Sabe quantas horas nós temos na igreja com essas crianças por semana? Se tiver 1 hora no domingo de manhã na escola dominical, quando tem escola dominical e quando os pais trazem. E mesmo assim, em 1 hora, é possível desconstruir 20 horas de doutrinamento? Não. Então a grande responsabilidade do pai, da mãe, do avô, da avó, dos responsáveis pela criança, é acompanhar a vida escolar, porque o doutrinamento está acontecendo. E não é sem razão que os jovens cristãos que estão indo para a universidade, de cada 10 jovens, 7 perdem a fé. 70% vai para a universidade e é cooptado pelo doutrinamento. Porque tem uma falha. Qual é a falha? Nos cultos de jovens, na maior parte dos lugares, nos congressos de jovens, na maior parte dos lugares, não se cumpre, 2 Timóteo 3,16, que a palavra é para ensinar, para exortar, corrigir e instruir. É só reteté. E reteté não consegue enfrentar ideologia e doutrinamento na universidade. Para enfrentar isso, tem que ter base bíblica, tem que ter fundamento doutrinário, tem que ter conhecimento teológico, tem que estar formado na Escritura. Então ele precisa repensar isso. Eu não sou contra os cultos pentecostais, sou pentecostal, estou dizendo que a Bíblia Sagrada ensina.